Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios capítulo 6, versículos 10 seguintes. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Intensificai as vossas orações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Bom dia. Continuemos hoje nossa jornada buscando a graça de sermos libertos da maldição, libertos de toda contaminação maligna. Este texto tão conhecido hoje quer nos ajudar a perceber alguns modos muito concretos para que, sabendo, a gente crie de fato essa couraça, esse revestimento, essa proteção, essa armadura de Deus. O conhecimento e eu dizia ontem já, salientei ontem, o conhecimento da verdade, e o texto explicita isso, é uma das, se não a mais importante arma, principalmente a longo prazo, para que a gente esteja revestido da armadura de Deus. E o único jeito de conhecer a verdade é aprendendo a verdade, porque a verdade é revelada. Ninguém nasce no mundo sabendo a verdade. A verdade não é um instinto, a verdade é um aprendizado, a verdade é uma educação, tanto externa, alguém que nos ensina, pai, mãe, professor, padre, os meios de comunicação, e a minha busca da verdade, através principalmente do estudo, através do conhecimento. A pessoa não pode se acomodar, eu dizia ontem, quantos têm o conhecimento, a inteligência religiosa de uma criança, numa inteligência cultural de um adulto.
Conhecer a verdade, já dizia Jesus, eu sou a verdade. Conheça a verdade e a verdade vai libertar cada um de vocês. Então, é absolutamente fundamental. Por isso que, graças a Deus, nos últimos anos, nós temos uma gama de material para aprofundamento da fé fabuloso. O Brasil é hoje, sem dúvida nenhuma, o país do mundo que produz a mais vasta obra de aprofundamento da fé que se ouve falar. Você vai em países europeus, até porque o custo é muito elevado, ou mesmo na América do Norte, há editoras religiosas que lançam 1 ou 2 livros a cada mês. Você não vai encontrar nenhum CD, por exemplo, de pregação. O povo fica encantado, em Portugal fica encantado, quando a livraria da Canção Nova lhes oferece CDs de pregação. Eles não tinham pensado nessa possibilidade ainda, de colocar um CD no carro, ou quando estiver fazendo comida, ou lá no seu quarto, e ouvir uma pregação. Não tem. Eu dizia ontem que um dos grandes problemas da Europa é de fato essa ignorância religiosa, e essa é uma das grandes causas da contaminação. Mas por que eles não têm esse material? O Brasil saiu na frente. Agora, o que não pode, somos nós brasileiros não investirmos de fato naquilo que nós já temos. Então, a fé precisa ser esclarecida. O Papa escreveu, ainda como cardeal, e lança como Papa o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Por que o Papa manda, além de um catecismo que é perfeito, criar o compêndio? Para facilitar o aprendizado. Transformou o catecismo inteirinho num livro de perguntas e respostas. Aliás, lembra o catecismo antigo. O pessoal que tinha o catecismo antigo deve se recordar. Começava o catecismo: quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Quantos deuses há? Um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vinha fazendo pergunta. Por isso as pessoas sabiam melhor o catecismo. Agora nós temos também esse compêndio do catecismo. O catecismo inteirinho, transformado em perguntas com respostas simples, com resposta fácil, usando palavras fáceis. E ainda tem entre parênteses qual é o número do catecismo que corresponde àquilo. Então a pessoa que é um assunto que a pessoa quer aprofundar, ela recorre ao texto do catecismo. Porque a ignorância, principalmente religiosa, grave essa frase que eu vou falar com dor no coração. A ignorância religiosa tem levado muita gente para o inferno. E, põe lá ponto e vírgula. E tem criado antecipadamente o inferno para muita gente. 2 coisas que ela faz. A ignorância cria condições da pessoa ir para o inferno, porque a nossa fé é muito clara. Pessoa que morre separado de Deus, separado da graça de Deus, vai imediatamente para o inferno e nunca mais sai de lá. Mas a segunda coisa, talvez que seja muito pior ainda, porque pode levar para o inferno, leva uma pessoa só. É triste? É doloroso? Mas é um. Agora, quando ela traz o inferno até a pessoa, aí contamina todo mundo. Pior ainda, você pai e você mãe, vocês receberam um dom, que eu já falei muitas vezes, e que você encontra no meu livro Famílias Restauradas. Você recebeu o dom da bênção. Vocês lembram, quando vieram avisar Jesus, que tinha uma menina endemoninhada? E aí Jesus foi até a casa da família, e chegou lá, era tarde.
A menina estava morta no andar de cima. E já estava aquela montoeira de gente chorando e comentando: ah, morreu, já não adianta mais, acabou. O que Jesus fez? Chamou Pedro, Tiago e João, os seus 3 apóstolos íntimos de oração, os 3 apóstolos que acompanharam Jesus em todos os seus momentos de oração, no Getsêmani e no Tabor, e chamou o pai e a mãe da menina. Quem subiu para fazer a oração com ele? Os seus 3 irmãos de oração e o pai e a mãe da menina. Não foi tio, não foi primo, não foi parente, não foi a coordenadora do grupo, não foi o arrecadador, não foi o sócio, não foi ninguém. Foi o pai e a mãe. Porque Jesus sabe que pai e mãe têm poder de bênção. Esse poder que está na mão do marido e da mulher, do pai e da mãe, e que vale do marido para a mulher, da mulher para o marido, e dos pais para os seus filhos, essa bênção nem o Papa pode dar uma melhor. Se você tem um problema com o seu filho e tiver a oportunidade de estar com o Papa aqui na Canção Nova, se Deus quiser, o ano que vem, a bênção que o Papa der para o seu filho, você conseguiu uma vaga, entrou na fila, o Papa vai meter aquela mão santa dele na cabeça do seu filho. Ele não tem poder de dar uma bênção mais eficaz do que a sua, de pai e de mãe. A bênção de pai e de mãe, eu já expliquei isso, obriga Deus a abençoar. A bênção do Papa não obriga. O Papa é Papa para o mundo inteiro. É claro que é uma graça especialíssima, mas é muito mais emocional do que eficazmente espiritual. Ele, como Papa, não passa de um sacerdote que tem a mão ungida. Tanto que quando ele ficou Papa, vocês viram, não ungiu de novo a mão dele. Só abençoou o anel, mas não ungiu a mão dele, porque a mão dele já estava ungida como padre. Então a unção de sua santidade, Bento XVI, para abençoar, é a mesma que do Padre Léo, um padre que não vale porcaria nenhuma. E infinitamente menor do que a sua, de pai e de mãe, para os seus filhos. Para os seus filhos. Também não vai sair benzendo os outros aí, que eles acham que você tem poder de bênção, não. Mas para os seus filhos, ninguém nesse planeta tem uma bênção mais eficaz do que a sua. Por isso Jesus leva o pai e a mãe, expulsa o demônio da menina e a menina ressuscita. A menina volta à vida. E aí diz o evangelista que Jesus entregou a criança nas mãos do pai e da mãe. Aqui vocês vejam a força da bênção. E como os pais não estão usando suas mãos para abençoar os seus filhos, e não estão mesmo. A coisa mais rara que eu vejo é um filho pedir a bênção do pai, pedir a bênção da mãe. Hoje é mais comum pedir a bênção do padre, que também já é uma coisa superada. Antigamente todo mundo tomava a bênção, mas a gente não vê. Na nossa família a gente não vê criança tomando a bênção de pai e de mãe. Por isso que vai crescendo. Parece que os pais têm vergonha da sua missão de pai. Então o filho chama o pai de você. Uma liberdade assim que... isso não está certo não. Isso é coisa do encardido, que é para tirar a força da bênção da família. Então o pai e a mãe, como não abençoam, primeira coisa que acontece, a fraqueza, o enfraquecimento. Mas se o pai e a mãe têm poder de abençoar, o encardido sabe disso, ele tem poder de criar vínculos espirituais negativos. E aí observem o mal medonho, terrível, pavoroso de um pai ou uma mãe que pegam a roupa do filho, que pegam um objeto do filho, que pega o nome do filho, pega o retrato do filho e leva lá
naquele lugar aonde o demônio dá assistência técnica 24 horas. Pensa. E aí invoca os espíritos e faz lá uma feitiçaria. Ah, minha Nossa Senhora. Chega em casa, a mãe põe a roupa no filho, reveste o filho com a maldição. É grave demais, gente. Por que será? Vocês já devem ter lido, se não leram ainda, leia em casa Levítico 19, 20, Deuteronômio 18 seguintes. Por que a Bíblia é tão rigorosa quanto a isso? Por que a Bíblia diz que a pessoa que frequenta esses lugares, e lá diz bem claro, feitiçaria, magia, bruxa, quem evoca os espíritos, a lista está clara. Astrologia, horóscopo, que as pessoas que frequentam esses lugares devem ser apedrejadas até a morte. É claro, ali é um outro contexto. Mas se chega a essa conclusão da palavra, é porque a coisa é grave demais. É porque é sério demais. É porque tem força. Feitiçaria tem força, sim, não só pelo mal que faz, mas porque cria vínculos de quem faz. Porque envolve pai, envolve mãe, envolve marido, envolve mulher, envolve avós. Quantas famílias gastam tempo e dinheiro para oferecer os próprios filhos aos demônios? Hoje, inclusive, as religiões satânicas. Olha a sutileza que os meios de comunicação gastam para investir em novelas espíritas. Ah, padre, mas será que só de assistir já contamina? Veja aí na produção nossa as pilhas que chegam de papel assim, telefonemas de pessoas sendo curadas agora pela televisão. Pilhas! Eu não sei quantos testemunhos eu já recebi de pessoas curadas de doenças gravíssimas quando a gente dá a bênção do Santíssimo na tenda. Olha o quanto testemunho que tem do amor vencerá. Mas são dezenas, centenas, milhares, no Brasil e fora do Brasil. Ora, se a palavra tem poder através da televisão, tem o poder de curar, tem o poder de libertar, de transformar. Eu uma vez estava atravessando uma rua no centro de Lisboa, sozinho. Quando eu estou no meio da rua, naquela travessia, eu escuto o meu nome, bem forte: Senhor Padre Léo, Senhor Padre Léo. Eu olhei, era uma senhora de uns 40 anos, bonita, roupa branca. E ela então, eu vou falar resumidamente, ela então me contou da alegria dela de me ver, porque ela queria me agradecer. Então Deus abençoe. Mas ela insistiu na história. Ela é médica formada há pouco tempo. Quando o médico forma lá, ele não pode sair e abrir um consultório. Ele tem que trabalhar durante um tempo em hospitais públicos assim, para pegar prática, para adquirir experiência. E é claro que quando chega um médico novo,
os outros botam ele no pior horário. É novo, tem que aprender. Então o horário dela era de 8, 9 da noite até 2 da manhã, num hospital público que atende os pronto-socorros, igual aqui no Brasil tem também. E ela foi então trabalhar, com todo aquele entusiasmo, alegria de jovem médica que quer curar todo mundo, quer salvar o mundo. Mas ela começou a ficar decepcionada, com ela mesmo, com a medicina. Porque nesses horários, normalmente, quem é trazido ao pronto-socorro? Pessoa que sofreu um acidente, pessoa que está em coma alcoólico, pessoa que se drogou, pessoa que teve uma parada cardíaca, um derrame, um AVC. E muitos desses casos morreram ali na mão dela. Ela que ficou médica para ajudar a vida, agora está tendo que assinar atestado de óbito. E aquilo foi angustiando o coração dessa médica. Ela ia para casa às 2 da manhã, não conseguia dormir. Chegava em casa de madrugada, ao invés de dormir, a cabeça estava quente, angustiada, ela começou a tomar um vinhozinho para relaxar. Então, chegava em casa, pegava um copinho de vinho, a taça, vinho bom eles têm, e passou algum tempo, precisou tomar 2 taças e 3 taças, e daqui a pouco tomava destilado também, já um uísquezinho. Ou seja, em pouco tempo, essa médica estava completamente dependente do alcoolismo, que foi alimentando. E aí vocês imaginam, sozinha, solteira, viciada na bebida, decepcionada com a profissão, entrou em depressão profunda. Profunda. Não conseguia se assumir mais. E aí me conta ela, numa daquelas madrugadas de desespero profundo, ela bêbada ligou a televisão. E ligou a televisão, na TV, Canção Nova, por acaso, ficou zapeando ali. Ligou a TV. Por acaso, não sabemos por que e nem ela me falou, por que ela sintonizou ali. Por graça de Deus, eu estava fazendo uma pregação. À noite, repassa a programação. Eu estava fazendo uma pregação. Nessa pregação, eu dei o testemunho do meu irmão, que morreu em consequência do alcoolismo. E, conforme eu fui falando aquilo, ela foi dizendo que era para ela aquela palavra, que Deus tinha falado, era uma coincidência demais. Num determinado momento que no rincão nós rezamos, em cima daquele tema, ela lá em Portugal, de madrugada, bêbada, caiu de joelho em frente da televisão. E ali ela repetiu o que o padre Léo falava no palco: eu renuncio ao espírito maligno do alcoolismo. Foi me agradecer. Nunca mais caiu nesse espírito. Ele não teve mais nenhum poder sobre ela. Então vocês vejam, meus irmãos, a força da palavra, a força do evangelho, a força da libertação. Óbvio, se a minha palavra tem força, pela graça de Deus, de curar uma médica alcoolizada em Lisboa, um detalhe, num programa repetido, não era ao vivo, era uma gravação. Se a palavra tem esse poder, o encardido, sabendo disso, usa ou tenta usar esse poder para que o mal atinja as pessoas, e atinge. A força que tem hoje os meios de comunicação a serviço do encardido é uma coisa descomunal. Hoje é o segundo elemento.
e trabalhem em conjunto. Por um lado, as falsas doutrinas, por outro, os meios de comunicação usados errado. E digo uma coisa a vocês com dor no meu coração: muitos dos senhores, principalmente das senhoras, muitos, inclusive que se encontram aqui nesse rincão sagrado, são viciados em assistir essa novela espírita. Dá uma olhada como anda a sua vida. 6 horas, horário da Ave Maria. Imagina, as outras televisões católicas às 6 horas, toda ela está passando o terço. Não tem coisa mais monótona que o terço na televisão. Pode variar do que seja, do jeito que você quiser, 50 Ave Maria. Horário da Ave Maria, horário sagrado. Se você antigamente viajando de carro, quando desse 2 para 6, você ligasse o rádio, podia ir passando de rádio em rádio, todo mundo estava tocando a Ave Maria e rezando a Ave Maria. Quantos comunicadores famosos rezavam a Ave Maria? Às 6 horas da tarde hoje, 47 pontos de Ibope, se dá aí 70 milhões de brasileiros está assistindo uma novela espírita, contaminando você, contaminando sua alma, contaminando os relacionamentos. Por que será hoje que é tão grande o número de casais que não conseguem viver bem? Não sei porquê, padre. Eu sei, e estou falando para você. Mas já estou falando com dor no meu coração, até fazendo um desafio. Infelizmente a maioria continuará assistindo. Porque, o que tem? Não é problema nenhum. Estou lá, assisto, só, não faço mal para ninguém, não falo mal de ninguém, eu trabalho, eu rezo, eu vou no grupo, eu vou à missa, domingo eu vou à missa. O que tem? O mal é sutil. A ação encardida é sutil. Entra no seu coração igualzinho. Deus usou o testemunho do meu irmão morto para, pela boca do padre irmão dele, curar uma médica em Lisboa. Isso que eu sei, agora quantos outros casos. Sutil, delicada a ação de Deus. O encardido também. Então a pessoa deixa se alimentar pela ignorância. Por um lado, não aprofunda sua fé, não lê a Bíblia. Há católicos que nunca leram a Bíblia inteira até hoje. Mas, meu Deus, o livro que Deus escreveu para revelar-nos, inclusive para conhecer a ação maligna. Uma vez um padre me falou: vocês falam muito no demônio. Eu falei: eu não falo demônio, eu falo do encardido, que é o apelido que a gente arrumou para ele. Que nem o nome dele a gente deve estar dizendo. Não, mas vocês falam demais. Eu falo menos ainda que na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura tem explicitamente 211 vezes falando do demônio no Novo Testamento, e somando tudo dá umas 300 vezes. Vou falar um absurdo aqui, mas se tiver errado é a Bíblia, você conta depois. A Bíblia fala mais vezes no demônio do que no Espírito Santo. Vou repetir, pode gravar aí que o Padre Léo falou. A Bíblia fala mais vezes do demônio do que do Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, que inclusive foi o inspirador da Bíblia inteira. Será que o Espírito Santo é menos importante que o demônio? Não, óbvio que não. E por que então que fala tanto no demônio? Porque ele tem uma força imensamente grande. Porque ele não é só uma ideia. O mal não é uma ideia. O mal não é um princípiozinho que está disputando com Deus, não.
O mal é um espírito que foi criado, que se rebelou contra Deus, que recebeu a graça de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis, Deus não tira, por isso que ele continua tendo poder, por isso que ele continua tendo instantes de conhecimento. E que tem um objetivo muito claro e definido: fazer perder as almas. Ele quer me perder e quer perder você. A maior alegria dele é quando ele consegue levar uma pessoa para o buraco, levar uma pessoa para o vazio. Então nós precisamos conhecer o jeito que ele age para ir impedindo essa ação em nossa vida. E aí depende de cada um de nós. Aí é esse revestimento espiritual que nós vamos aprofundar ainda hoje. Então, meus irmãos, se nós não nos abrimos para essa realidade bíblica, eu não consigo entender que até um ou outro padre chega a afirmar que o demônio não existe. Porque a igreja nunca fez o dogma, a igreja nunca declarou solenemente como um dogma a existência do demônio. A igreja também nunca declarou um dogma a existência do Brasil. E ele existe. E está aí. Você é deixar de ser besta. A igreja gasta os seus dogmas para verdades de fé, que nos façam crescer, para ressaltar um aspecto bonito, feito os aspectos de Nossa Senhora, que são dogmas. A igreja já não fez e não vai fazer. Pois está aí, vocês imaginam a petulância da igreja. A igreja tem que criar dogma aonde não há clareza de fé, aonde não há certeza, para aquilo que foi revelado, que leva muito tempo para isso. Agora, para que o dogma dizendo que o demônio existe, se há mais de 300 passagens bíblicas falando sobre ele, se só nos evangelhos, quantas vezes Jesus mostrou a ação maligna e expulsou o demônio? Quantas vezes? Não acreditar nele é não acreditar no resto todinho de Jesus. Porque é a falsa ideia dessa bondade do demônio. É a falsa ideia. Então é muito fácil. Não acredito. E alguns a gente nota que de fato não acredita. Porque vivem completamente dominados pelo espírito maligno. Quanta gente está indo para o buraco, meus irmãos. Quanta gente está indo para o fundo do poço. Quanta família destruída pela contaminação religiosa. E não há outro jeito senão renunciar. Aí vem esse outro lado da igreja. Por que que a igreja, toda a missa que tem renovação das promessas do batismo, por que que ela começa a renovação das promessas do batismo renunciando ao demônio, autor e princípio do pecado? Esses padres que não acreditam nele não podiam fazer também a renovação das promessas do batismo, e que se faz em vários momentos da vida litúrgica durante um ano? Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. E continua assistindo essa porcaria, a alma gêmea. E continua ouvindo as músicas feitas para invocar os mortos. E continua assistindo peças teatrais espíritas que fala da invocação dos mortos, que tenta entrar em comunicação com os defuntos. A bruxaria é isso. Bruxaria é toda essa doutrina que evoca a presença de um morto. A psicografia tem a mão do demônio,
Por isso que engana tanto, até na letra. Então a pessoa vai lá, está escrevendo aquilo lá, que é a bobagem. É uma pessoa que tem uma sensibilidade grande, que interpreta, e aí tem umas coincidências. Claro que tem coincidência, porque todo problema, todo mundo é igual. Os problemas são sempre os mesmos, só muda de endereço. Eu tenho percebido isso em todos os lugares do Brasil e do mundo onde eu vou. Normalmente a gente lê lá uma cartinha. Esses tempos até eu comparei a carta que veio do Japão com uma que veio dos Estados Unidos, com uma de Portugal e com uma aqui do Brasil, aonde eu ia pregar. As 4 parece que foi escrito pela mesma pessoa. Padre, queríamos pedir ao senhor que abordasse esse tema, assim, sabe, tema da família, eles pedem muito. Nosso grande problema é a família. Dificuldade da família, porque viemos do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos a família não tem o respeito, não tem, porque isso é igualzinho. Os problemas são os mesmos, não muda. Eu vou a Portugal, prego normalmente à noite lá na Ilha da Madeira, o Padre Vicente está lá hoje, um grande abraço aos queridos do Funchal. Aí à tarde a gente senta lá na igreja do colégio para atender. Coisa mais fácil saber qual é o problema. São os mesmos de vocês, o mesmo meu, o mesmo das nossas famílias. Igualzinho. É gente culta, é gente que fala vários idiomas, é gente muito rica, principalmente para o padrão nosso, então nem se fala. Mas o problema que ele tem é igualzinho o seu e o meu. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. A gente vai atender confissão, aconselhamento, em lugares importantes, com governos, com isso, com aquilo, é a mesma coisa. A fragilidade é a mesma. O problema é o mesmo. Igualzinho. Então, se todos nós temos mais ou menos os mesmos problemas, não é difícil alguém enganando, olhando na sua cara, escrever umas bobagemzinhas daquela. Não é difícil. Principalmente porque, se você foi lá, é sinal que você acredita. Você já criou expectativa positiva. A autossugestão espiritual é uma arma medonha. Você foi, você já deu o primeiro passo. Você já abriu-se para a contaminação. E aí por trás está a mão maligna. Parece que inclusive você sente uma paz na hora. Nossa, aquilo foi um conforto tão grande para mim. Eu fiquei tão tocada. As palavras que ele falou, foi para mim que ele falou. Pega na sua sensibilidade. Principalmente, já falamos ontem, não vou tocar nesse assunto hoje, a sensibilidade do momento da morte. De quem perdeu um filho, de quem perdeu o pai. A pessoa fica frágil. A gente faz qualquer... Olha, na dor física, ou na dor espiritual, ou na dor afetiva, a gente faz qualquer coisa. Desespera, vai lá e faz. Mas precisa renunciar. Nós estamos falando de uma necessidade que a igreja acredita. Eu não estou falando de exorcismo. Exorcismo, a não ser que o padre tenha autorização explícita do senhor bispo diocesano, ninguém pode fazer, nem outro padre e nem bispo. Ele tem que ter autorização para isso. O bispo pode fazer dentro da diocese dele, fora dela também não pode não. Aí ele tem que ter autorização do bispo da diocese. Porque é muito raro um caso de possessão diabólica. É raríssimo. Eu citei ontem aqui no Brasil, o último caso foi em 1947. Caso oficial, conhecido. A ação maligna, ela se dá muito mais pela influência no pecado. O demônio prefere um pecador do que 10 possessos. Com um pecador ele faz mais estrago do que com 10 ou 20 possessos. Porque a possessão você já vai chamar o exorcista, ele pode levar 1 mês, 2 ou 3, e em alguns casos leva isso mesmo. O Frei Elias, que já esteve aqui algumas vezes, contou isso aqui na Canção Nova.
o tanto de tempo que às vezes leva rezando todo dia, ou uma vez por semana, durante 2, 3, 4 meses. Como é difícil quando pega um caso desse. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa de fato possessa. E também eu não sou exorcista. O que eu posso fazer é, primeiro, eu posso e devo, você também, renunciar conscientemente, livremente. Eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio a todas as suas obras. Eu renuncio ao ódio e tudo aquilo que nos desune. Eu renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, eu renuncio ao demônio. Isso eu posso fazer e você pode. Aliás, você pode fazer essa oração em qualquer momento, em qualquer lugar. Pegue lá no folhetinho quando tiver e guarda. As 3 fases da renúncia, para que você depois possa manifestar a sua fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus, creio no Espírito. E a segunda coisa que nós podemos fazer, você pode e eu como padre, nós podemos fazer oração de libertação. O padre pode fazer essa oração para a assembleia inteira, e nós realmente fazemos. Se você observar, nas orações que nós fazemos nos acampamentos, ou nas celebrações que Deus nos coloca para presidir, observe, não só em acampamento de cura e libertação, em outros acampamentos também, a gente sempre coloca os princípios, os elementos da oração de libertação em favor do povo. E você, o povo, você que pertence à igreja, você que é fiel leigo, você pode fazer essa oração para você, que é mais importante, e para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família. O pai pode fazer para os filhos, a mãe pode fazer para os filhos, o marido pode fazer para a mulher. Quantos casos, por exemplo, que eu citei ontem do alcoolismo, e hoje citei esse caso da doutora lá em Portugal. Quantos casos que a mulher fica 10, 20, 30, 40 anos sofrendo com o alcoolismo do marido, e hoje já tem marido também sofrendo há muito tempo com o alcoolismo da esposa, e nunca fizeram uma oração de libertação. Nunca fizeram. Até pede oração, mas não faz. Faça. Ah, padre, mas eu não sei, eu não tenho livro para isso. Não precisa. A oração de libertação é uma oração dirigida ao Pai, ou a Jesus, ou ao Espírito Santo. Você não precisa se preocupar com esses 3, não. Tem que ser para o Pai, ou tem que ser para o Filho, ou tem que ser para o Espírito. Pode mandar para qualquer um, que eles dividem tudo. Eles não têm problema. O Pai não tem ciúme do Filho, o Filho não tem ciúme do Espírito Santo. Se você tem uma grande devoção ao Espírito Santo, fique sossegado. O Pai e o Filho estão recebendo essa mesma oração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde toda eternidade, não podem se separar, eles são um. Então fique sossegado. Tem hora que você dirige ao Pai, tem hora que você dirige ao Filho, tem hora que você dirige ao Espírito Santo, tem hora que você pede a intercessão do Espírito Santo, pede a intercessão do Pai. Não tem problema. Então você dirigindo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e quanto possível aos 3 que aí estão firmes mesmo, juntinho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, querido Espírito Santo, liberta meu marido do alcoolismo. Repita quantas vezes você quiser. Oh, meu Pai, liberta o meu marido. Oh, Jesus, liberta o meu marido. Faça o terço bizantino e vai lá. Senhor Jesus, liberta meu marido do alcoolismo. Senhor Jesus, liberta meu marido do alcoolismo. Senhor Jesus, liberta meu marido do alcoolismo. Vai andando. Senhor Jesus, liberta meu marido do alcoolismo. Senhor Jesus, liberta o meu marido do alcoolismo. Senhor Jesus, liberta o meu... Não é o padre Marcelo, não, é o padre Léo que está falando agora. Liberta o meu marido do alcoolismo. Senhor Jesus, liberta o meu marido do alcoolismo. Quantas vezes?
Você não tem o textinho? Chega, você está fazendo comida, não vai ficar com o texto, você precisa dar cair a conta do texto do feijão, é meio parecido mesmo. Vai ser um feijão bem católico, né? Mas vai acabar com o seu texto. Você tem 10 dedos. Conta nos dedos. Ah, mas não tem que estar segurando o texto na mão. Gente, isso aqui é um objeto. Isso aqui foi feito para mim e pelo meu filho, inclusive. Isso é um objeto. Não existia e daqui uns dias arrebenta e com todo respeito você põe ele lá no chão, enterra, acabou. A força da oração não está. Isso aqui não é amuleto, não, que é isso? Não tem gente que começa a fazer com o terço o que faz com os contaminados que vão lá, nas bruxas lá, para ficar benzendo roupa, benzendo não, né? Eu não sei a palavra certa, que tem, fica infestando a roupa. Isso aqui não é amuleto. Então reza quantas vezes quiser andando. No pé, liberta meu marido do alcoolismo. Liberta meu marido do alcoolismo. Liberta minha esposa. Liberta meus filhos. Você tem um filho drogado? Uai, padre, nós já fizemos de tudo. Quantos textos você já rezou todo dia pelo seu marido ser livre? Hoje, meus irmãos, nós temos convicção profunda. Em Betânia nós temos 4 momentos diários. Eu sou capaz de afirmar que tem muito convento religioso de freire e de padre que não reza tantas vezes feito nós em Betânia. Nós temos a oração da manhã todos os dias, nós temos a oração do meio-dia todos os dias em comunidade, nós temos a celebração da Eucaristia todos os dias à tarde, nós temos a oração da noite todos os dias em comum. E aí, além disso, cada consagrado tem que tirar 1 hora por dia para estar diante do Santíssimo. O consagrado de Betânia tem 5 momentos de oração diária. Os monges têm 7. Mas por quê? Porque nós queremos ser mais bonitos que os outros? Não, porque nós sabemos que estamos em batalha. E essa batalha está aí no começo do texto que inspira a manhã toda de hoje. Essa batalha não é contra homem, não é contra o traficante, não é contra aquele meio de comunicação que está na mão de um poderoso, não. Essa batalha é contra os espíritos malignos, essa batalha é contra o encardido. E com um detalhe, ele não tem mais nada para perder. Ele sabe que é derrotado. Ele não tem o que perder. E é terrível lutar contra alguém que não tem mais o que perder, porque quem não tem o que perder não tem como se proteger. Ele faz qualquer coisa, nada suja-o, porque ele já é imundo. O único objetivo dele não é para si, ele sabe que é um derrotado. O objetivo é levar você para viver naquela podridão, naquele inferno. E o pior, criar inferno para as pessoas. O que é terrível é isso. O que a gente fica desolado é perceber, meu Deus do céu, um pai, uma mãe que ganhou a graça do dom da vida. Eu vi uma cena ontem na televisão, vocês não viram? A não ser alguém que foi para a pousada, deu tempo de ver o jornal. Eu vi uma cena que foi filmada, porque quando estava acontecendo, passou aí um cinegrafista amador e acabou filmando. O rapaz andando na beira da lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. De repente ele começa a escutar um barulhinho. E aquilo foi aumentando. Diz que no começo parecia o miado de um gato, desesperado. Ele foi até o guarda do palácio que tem ali do lado. Da onde será que estava vindo? O guarda disse, olha, talvez tenha vindo da beira da lagoa. Aí eles correm para a beira da lagoa. Esse rapaz com a câmera já está ali junto. E localizam um saco de lixo preto. Lá no meio meio na beira. Ele com um galho
consegue puxar. Quando abre, é uma menininha de 2 meses, 3 meses, lindinha, inclusive estava bem arrumadinha, vestida, direitinho, um anjinho vestido. Puseram lá dentro, amarraram a boca, jogaram no lago. Gente, na hora veio à minha cabeça, podem ter certeza, é culto satânico. Mas não tenha dúvida. Tenta chegar perto de uma cascavel que está cuidando do seu filhote. Tenta chegar perto de uma cachorrinha que está amamentando o seu filhote. Tenta tirar o filhote dela. Tenta chegar perto de uma vaca que ganhou um bezerro há poucos dias. Tenta. É instinto de mãe. Uma mãe é instinto. E ali está bem claro que quem preparou essa criança foi a mãe. Tanto que ninguém reclamou, a mãe não reclamou. Se foi uma criança raptada por uma pessoa desequilibrada, por exemplo, a mãe já teria ido na delegacia, todo mundo já saberia. Não, foi a mãe. Talvez até junto com o pai. Influenciada pelo maligno, manda preparar a criança e oferecê-la num culto. A água, não se esqueça disso. Quanta gente... Eu, por exemplo, hoje faço uma campanha e vou falar publicamente aqui, porque aí os músicos já estão me ouvindo. Eu hoje faço uma campanha para que nenhum católico vista-se de branco na noite do Réveillon. Porque se nós usamos o branco como paz, como alegria, como um símbolo cristão, que os sacerdotes todos estão de branco no altar, eles usam de branco com referência a Iemanjá, e vai lá para o mar, e entra no mar, e dá não sei quantos pulinhos, e tem que sair de fasto. Não esqueça disso. Você católico não pode fazer isso. Se eu não posso fazer isso, eu não devo usar nada que me lembre isso. Pronto. Põe outra cor. E eu de propósito, eu tenho roupa branca, camisa branca, não ponho. Não, para quê? Sabe por que é uma bobagem dessa aqui? Eu não posso me associar aos demônios. Eu não posso associar a minha ação dos demônios. De maneira nenhuma, nunca. Não tenho dúvida. Se foi o pai e a mãe dessa criança que colocou essa criança, jogou essa criança, pode saber. Por trás vai aparecer. É contaminação. Então vocês vejam, gente, o que o demônio é capaz de fazer. Quantos crimes. Quantos pecados, quantas barbaridades para afundar essa pessoa nesse inferno que ela antecipa. Nós vamos continuar essa meditação pedindo a Deus essa graça. Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Sua palavra está nos inspirando nessa manhã a que nos revistamos da Sua armadura. Nós somos fracos, Pai. Nós somos fragilizados. Conscientes, mas principalmente inconscientes, Pai. Acabamos nos deixando contaminar ou nos contaminamos. E por isso, Pai Santo, tanta coisa deu e continua dando errado em nossa vida. Mas hoje nós viemos aqui e viemos para que sejamos libertos de toda maldição. CançãoNovaPlay.com. Assine já!